A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro. Se inscreva neste canal, caso você não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse trabalho. Estamos com um cenário novo, com um áudio novo e com uma iluminação nova, para que a experiência do usuário seja a melhor possível. Hoje nós vamos trabalhar aqui um tema extremamente importante e polêmico, porque ele é um tema que divide o grupo religioso, porque compreende mal. E a missão desse canal, a missão desse trabalho é a gente ter um conhecimento mais próximo da Bíblia. Pois é essa a nossa segurança de a gente não cometer uma interpretação errônea, baseado no seguinte pressuposto: a Bíblia interpreta a si própria. Então vamos lá, vamos falar sobre a graça de Cristo. É um tema extremamente importante porque ele é a espinha dorsal de toda evangelização. O sucesso da evangelização está em compreender esse tema de forma adequada. Então, compreendam a necessidade de uma compreensão saudável desse tema, porque esse tema vai fazer você entender o porquê que você deve aceitar Jesus, e você que já aceitou, você vai entender o porquê. Qual foi o benefício que você ganhou em aceitar a Jesus. Então, observem a importância do tema. Então, vamos lá. De forma introdutória, eu vou fixar aqui alguns pilares que vão dar a base para a gente compreender esse tema tão importante que é a graça de Cristo. Esse pilar é a compreensão da doutrina do pecado, a qual na teologia é chamada de armatiologia. Então vamos lá. Primeiro ponto, que eu vou fazer uma revisão aqui bem concisa da armatiologia, da doutrina do pecado. É bem superficial, então vamos lá. Primeiro ponto. Deus, ele criou todas as coisas. Deus, ele é a origem de todas as coisas. Todas as coisas existem porque Deus criou todas as coisas. E pelo fato de Deus ter criado todas as coisas, ele é o único ser habilitado para definir aquilo que é certo e aquilo que é errado, e não a criação. Só o Criador tem essa premissa de definir aquilo que é correto e aquilo que é errado. Então Deus é o único ser habilitado para colocar limites na sua criação, pois ele é o Criador. Segundo ponto é que a humanidade não obedece a Deus por capricho. A humanidade não obedece a Deus por afeição, porque simpatiza com Deus. Não, a humanidade deve obediência a Deus. A humanidade é criação de Deus. Então a humanidade não obedece a Deus por capricho, mas obedece a Deus porque deve obediência a Deus. Vou até colocar entre aspas, deve obediência a Deus. Um outro ponto é que toda vez que a humanidade deixa de obedecer a Deus, ela está entrando em dívida com Deus. E qual é a dívida? É deixar de obedecer. A pessoa está devendo obediência a Deus. E esse princípio dentro da armatiologia, de forma bem análoga, a gente fala que é
a definição do pecado. O pecado é entrar em dívida com Deus, é deixar de obedecer a Deus, é dever obediência a Deus. E Deus ele estabeleceu uma forma única de pagar essa dívida. Como que essa dívida pode ser paga? Perdendo a vida. Então, ou seja, o infrator perde a vida para poder pagar essa dívida. Você pode encontrar isso em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 17, onde o texto é claro. No dia que você comer da árvore da ciência do bem e do mal, a qual Deus tinha colocado como fronteira para que o homem não tivesse acesso, certamente morrerás. Observem o verbo aqui. O verbo é um verbo exato. Deus não usou um verbo probabilístico. Deus, ele poderia ter usado, ocasionalmente morrerás. Pode ser que você morra, Adão. Entretanto, ele não usou esse verbo. Ele usou um verbo exato. Certamente morrerás. Ou seja, é algo exato. E então só tem essa forma de pagar a dívida, perdendo a vida. Gênesis 2:17 e Romanos capítulo de número 6, versículo de número 23. O apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Então vamos lá. Então, ou seja, Deus estabelece uma punição ao infrator, aquele que entra em dívida com ele. E então, o último ponto que eu gostaria de fixar é que Deus tinha criado o homem, e o homem que ele acabara de criar já estava condenado à morte. E Deus, ele tem vários atributos, ou seja, Deus ele tem várias qualidades, e uma das qualidades de Deus é que Deus ele é amor. Então, Deus, pelo seu atributo de amor, ele vai estabelecer uma outra alternativa para o homem pagar essa dívida, né? Então, acompanhem comigo o raciocínio. Mas antes de a gente falar sobre essa outra alternativa, eu gostaria que vocês entendessem a problemática. Se Deus simplesmente cancelasse a dívida, o diabo afirmaria que Deus é mentiroso, porque Deus usou um verbo exato. Deus falou, no dia que dela comerdes, certamente morrerás. E se Deus simplesmente cancelasse a dívida, Satanás chamaria Deus de mentiroso. E Deus, ele é verdade. Deus, ele é a própria verdade. Deus é a revelação da verdade. Então, Deus não poderia simplesmente cancelar a dívida. O segundo ponto dessa problemática é que o homem que Deus criou não tinha capacidade de obedecer a Deus. Então, essa dívida não pararia aqui. Ela cresceria durante o percurso da vida humana. Então, ou seja, se Deus cancelasse o que ocorreu lá no Éden, uma hora ou outra teria um outro episódio. Então, Deus, já sabendo disso, falou, eu estou com uma problemática, eu preciso resolver, porque senão o homem que eu acabei de criar está condenado à extinção. Quando eu digo extinção, não é aniquilação, ou seja, o homem está condenado à perdição. Então Deus, ele vai estabelecer uma outra alternativa para que o homem consiga pagar essa dívida. E essa outra alternativa que Deus vai estabelecer, a gente chama de plano da salvação. Lembre que tudo na Bíblia existe um porquê. Então essa palavra salvação, de forma análoga, ela tem uma simbologia. Ou seja, Deus está salvando o homem de um perigo
E esse perigo é a condenação eterna, é o inferno. Então, para que o homem pague a dívida e continue vivo, ele seja livre dessa condenação, Deus, ele vai estabelecer essa outra alternativa de pagamento. E essa outra alternativa, os teólogos, os homens de Deus, batiza de plano da salvação. E essa alternativa, ela está baseada em Deus vai estabelecer um substituto. Não é que Deus simplesmente vai cancelar a dívida, não. Deus, ele vai cobrar a dívida porque ele é verdadeiro e ele é justo. Ele não pode negar esses atributos. Então Deus, ele vai cobrar a dívida, mas ele vai cobrar a dívida de um representante. Alguém vai representar a humanidade no juízo de Deus para que essa dívida seja paga. Então esse representante vai morrer e vai pagar a dívida. E a gente já sabe que esse representante é Jesus Cristo. Então, essa outra alternativa, a qual Deus está estabelecendo para que a humanidade pague a dívida, é a salvação em Cristo Jesus, ou seja, Cristo vai ser o representante da humanidade no juízo de Deus. E todo aquele que aceitar essa outra condição está sendo salvo da condenação eterna, que seria a forma natural de pagar essa dívida. Tá certo? Então, só em Deus estabelecer essa alternativa para que o homem pague a dívida, a gente já pode chamar isso de graça, uma manifestação da graça de Deus. Porque até então o homem que Deus criou não fez nada para merecer Deus ter pelo menos essa intenção de querer salvar o homem, de querer estabelecer uma outra alternativa, a não ser a de o homem perder a sua vida para quitar a dívida. Assim como ele estabeleceu em Gênesis 2, versículo 17. Então, ou seja, só essa intenção já é uma manifestação da graça de Deus. E vamos aqui definir o que é graça, a palavra graça. A palavra graça no grego, ela é definida como favor imerecido. Ou seja, Deus está ofertando um favor à humanidade e a humanidade não tem mérito para Deus ofertar esse benefício, ofertar esse favor. Então, ou seja, esse favor é ofertado sem o quesito da meritocracia. E isso é um conceito importante, né? Eu vou até acelerar um pouco o ritmo, que tem muita coisa para a gente falar aqui. Então vamos lá. Então, irmãos, essa é a definição da palavra graça. Mas eu gostaria de mostrar que a graça de Deus, ela é sublime. Deus, antes de criar o mundo, já tinha estabelecido esse plano. Antes de o homem existir, ter feito bem ou mal, Deus já tinha estabelecido esse plano. Ou seja, o homem não tinha feito nada para merecer, e Deus já tinha feito e estabelecido esse plano. E isso é revelado na carta, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, versículo de número 18. Vamos ler, vamos fazer a leitura. Gostaria que vocês fizessem a leitura comigo. Então, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos dias
nesses últimos tempos por amor de vós. Olha que lindo! Antes de Deus criar o mundo, Deus, pela sua onisciência, já sabia que o homem iria pecar e Deus já estava de forma graciosa estabelecendo um plano para salvar esse homem da perdição eterna, da condenação pela dívida a qual ele estabelecer diante de Deus. Olha que lindo! Agora vamos ler em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 18. Uma correspondência desse mesmo texto. Vamos ler aqui, ó. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8. E todos os que habitam sobre a terra adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, ou seja, aqui já é a demonstração da graça de Deus. A graça de Deus já está estabelecida aqui. O homem não tinha feito nem bem e nem mal. E Deus já tinha, antes da fundação do mundo, criado um plano para salvar o homem que iria pecar no futuro. Mas, como eu falei, é um plano de salvação. Então, para que esse plano ele venha ser consumado, concretizado, Deus ele vai estabelecer etapas durante a história para que essas etapas contribuam para que esse plano venha a ser consumado. E uma dessas etapas é a lei. Muitas pessoas entendem a Bíblia assim: Antigo Testamento a lei e o Novo Testamento a graça. Mas então vamos entender a lei. A lei foi uma etapa para Deus consumar o plano da salvação, que ele já tinha estabelecido antes da fundação do mundo. Então vamos entender aqui de forma bem concisa, de forma bem resumida, qual é o propósito da lei. A lei ela tinha uma missão. Então qual era o propósito da lei? Primeiro ponto, vou citar aqui dois, Primeiro propósito da lei era mostrar que o pecado era maligno. Como assim, irmão Bruno? Como assim mostrar que o pecado era maligno? Mostrar que o pecado separava o homem de Deus. Porque senão o homem poderia achar que o pecado não era maligno. Assim, não tinha consequências duras e trágicas. Então Deus, através da lei, ele vai ensinar a humanidade de que o pecado era maligno. Ou seja, ele separava o homem de Deus e ele tinha uma punição. Além da separação, a morte. Então, através dos rituais da lei, de forma didática, o homem entendia esse conceito. Porque toda vez, vamos pensar aqui no culto israelita, que o israelita iria se aproximar de Deus e ele tinha pecado durante a semana, ele não poderia ir de mãos vazias ao tabernáculo, ao templo, porque ele tinha pecado, então ele tinha que levar um animal, para que aquele animal fosse sacrificado, e assim esse homem conseguisse adorar. Então, olha só a lição. Primeiro, o homem pecou, não poderia ir de mãos vazias, ou seja, ele estava separado de Deus. Segundo, quando ele chegava lá no tabernáculo, ele tinha que oferecer um animal. Ele via lá o resultado do seu pecado, que era a morte. Então, através dessa simbologia, através desses rituais do culto do Antigo Testamento, a lei demonstrava que o pecado era maligno. Irmão Bruno, onde está isso na Bíblia? Para eu entender que esse era um dos propósitos da lei. Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 13. Vamos fazer a leitura? Então, Romanos, capítulo de número 13.
Glória a Deus. Se vocês gostarem desse estudo, comentem aí embaixo. Vamos fazer a leitura. Capítulo de número 7, versículo de número 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento, ou seja, pela lei, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, ou seja, a lei ensinava o homem que o pecado era maligno, separava o homem de Deus e o fim do pecado era a morte. Então, esse era o primeiro propósito da lei. O segundo propósito é mostrar que o homem não conseguia adorar a Deus de forma plena. Ou seja, não conseguia por si só obedecer a Deus. Eram 613 preceitos a lei de Moisés. E o homem não conseguia cumprir todos. Então, o que é que a lei ela fazia? Ela mostrava que o homem necessitava de um Salvador. Ou seja, ela apontava a necessidade de um Salvador. De alguém que conseguisse pagar essa dívida. Para que o homem fosse livre do juízo de Deus. Então, para que o homem fosse livre do juízo de Deus. E a lei, então, apontava para Cristo. Esse era o segundo propósito da lei. Primeiro, mostrar que o pecado era excessivamente maligno. Separava o homem de Deus e o fim era a morte. O segundo propósito, mostrar que o homem não conseguia cumprir a lei de Deus por si só, mas que necessitava de um Salvador. Ou seja, a lei apontava para Cristo. Vamos fazer a leitura na palavra de Deus para a gente observar esse preceito? Então vamos lá? Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fossemos justificados. Então tá claro aí, pela palavra de Deus, os dois propósitos da lei. Então era uma etapa para que o plano da salvação fosse consumado. Então, ou seja, o Velho Testamento, ele demonstra que o homem, ele precisa da graça de Deus para ser salvo, ou seja, ele não vai conseguir salvar a si próprio pelos seus esforços, pela meritocracia. Mas o Novo Testamento, ele vai bater o martelo sobre essa questão. Vamos observar isso aqui na palavra de Deus. Então, o Novo Testamento vai deixar claro que o homem não pode salvar a si mesmo. E a gente vai fazer essa leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 25. Vamos lá. Versículo de número 25. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus, olhando para eles, lhes disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro lhe perguntou:
nós deixamos tudo e te seguimos, o que então haverá para nós? Enfim, Jesus deixou claro aqui, nessa passagem, que é impossível o homem salvar a si mesmo. Vamos exemplificar. Esse texto ele está revelando que um jovem se aproximou de Jesus, perguntando o que ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus expõe alguns preceitos e aquele jovem, não conseguindo cumprir, sai de cabeça baixa. Os seus discípulos, admirados, olhou e falou assim: olha, quem é que pode salvar-se? Ou seja, salvar a si mesmo. E Jesus ele responde de forma bem clara e cristalina. Isso é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Então, ou seja, é impossível o homem salvar a si mesmo. Mas Deus estabeleceu esse plano da salvação pela sua graça infinita em Cristo Jesus. Vamos agora fazer uma analogia para você entender por que é impossível o homem salvar a si mesmo. De forma análoga e didática, vamos entender. Existem 3 formas de o homem pecar. O homem pode pecar em pensamento, o homem pode pecar em palavras e o homem pode pecar em ações, em comportamento. Só que para resumir o nosso cálculo, vamos imaginar que o homem só consegue pecar em pensamento. Segundo a psicologia, passa diversos pensamentos por dia na nossa cabeça. São tão inumeráveis que a gente não lembra o que a gente pensou durante a manhã, né? Então, ou seja, são inumeráveis. Mas, para simplificar o cálculo, vamos imaginar que somente um de todos esses pensamentos que passam na cabeça do homem por dia seja pecaminoso. E a gente não pecaria nas outras formas, para simplificar o cálculo. Então, por semana a gente teria 7 pecados. Por ano a gente teria 365. A expectativa de vida do brasileiro está em torno de 80 anos. A gente aí fazendo o cálculo daria então um pensamento pecaminoso por dia. Durante 80 anos daria 29.200 pecados. Então a pessoa poderia pensar, caso ela morresse e não tivesse pecado nas outras dimensões, estou salvo. Não bebo, não uso nenhum tipo de entorpecente, não sou um homicida, não sou um adúltero, estou salvo. A pessoa chegaria no céu e Deus iria apresentar 29.200 pecados. A pessoa ficaria em choque. Então, essa analogia demonstra que é impossível o homem salvar a si mesmo. Então, não adianta a gente pensar, eu não pratico nenhum elemento errado, não falo palavrão, não falo palavra torpe, visito os orfanatos, visito os moradores de rua, tô salvo. Com certeza a gente não só peca um pensamento pecaminoso por dia, além disso a gente fala palavras que não são adequadas e tem ações também não adequadas, então esse número seria muito maior. Então, quero demonstrar para vocês que é impossível de a gente conseguir salvar a si mesmo, ou seja, a gente teria dívida com Deus e para entrar no céu a gente não pode ter nenhuma, porque só uma já faz a gente réu do juízo de Deus. E isso fica muito claro nessas 2 passagens que eu vou mostrar para vocês aqui. Então não existe salvação por obras. Baseado nessa analogia, baseado no que a gente vai acabar de ler aqui. Vamos fazer a leitura de Isaías, capítulo de número 64.
Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 6. Olha só que lindo. Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. Vou repetir. Todos nós somos como o imundo e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Então, ou seja, se a gente conseguir fazer diversas obras boas, os nossos erros são maiores do que os nossos acertos. É isso que Isaías está querendo dizer. Então, ou seja, é impossível. Não adianta, você pode visitar orfanatos, você pode praticar filantropia, você pode tentar evitar todos esses pecados que eu acabei de citar aqui. Uma hora ou outra você vai pecar e você vai estar com essa dívida e a única forma de pagar ela é perdendo a vida. Então observem, é possível o homem salvar a si mesmo, mas Tiago ele é mais claro ainda, mais cristalino. Então vamos ler a epístola do apóstolo Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 10. Olha como é gostoso a gente compreender a palavra de Deus. Então vamos lá, Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, ou seja, você guardou todos os mandamentos de Deus, mas em algum momento você tropeçou em um, você acaba sendo réu, sendo culpado de todos. Então é impossível o homem salvar a si mesmo. Então, a gente precisa da outra alternativa, a qual Deus estabeleceu para que a dívida seja paga, para que a dívida seja paga, que é Jesus como nosso representante no juízo de Deus. Então vamos entender o que Jesus Cristo fez na cruz, até para você perceber como é importante a compreensão desse tema para a evangelização. Como eu falei, esse tema é a espinha dorsal da evangelização. Então vamos entender o porquê de a gente aceitar a Jesus, qual é o benefício e o que é que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Então, de forma didática, eu vou resumir em duas coisas. Lógico que ele fez outras coisas, mas para ficar de forma mais resumida e didática, eu vou só falar duas. Então, a primeira coisa, Jesus ele fez uma transferência. Ele pegou a nossa dívida, que estava lá na nossa conta diante de Deus, e transferiu para a conta dele. Então, ou seja, ele pegou as nossas culpas, a nossa dívida, e colocou na conta dele. Então, ele é o nosso representante, é ele que vai pagar a dívida. Ele é o substituto do homem no juízo de Deus. Então a dívida vai ser paga com a morte de Cristo lá na cruz. Lembrando que essa foi a forma que Deus estabeleceu. No dia que dela comer, certamente morrerás. E Jesus morreu na cruz. Então, ou seja, Jesus ele foi o representante da humanidade. E por que Jesus ele foi o representante da humanidade? Como ele conseguiu representar a humanidade? Para você representar alguém, você precisa ser da mesma qualidade, da mesma natureza que a pessoa. E Jesus se transformou na natureza divina. Ou seja, Deus se encarnou em forma humana, né? Para ele conseguir ser o representante da humanidade. Então Jesus ele era humano e ao mesmo tempo divino, né? Olha que lindo. Então vamos lá. Aonde a gente consegue comprovar isso nas Escrituras? Vamos fazer a leitura de Isaías agora, mostrando que Jesus ele fez uma transferência. Ele pegou a nossa dívida e colocou na conta dele e pagou diante de Deus. Então, vamos fazer a leitura.
para comprovar. Isaías, capítulo de número 53. A partir do versículo de número 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ou seja, está claro aqui que Jesus, ele fez a transferência das nossas dívidas para a sua conta. Esse é o primeiro ponto sobre o que Cristo fez lá na cruz. O segundo ponto é que ele fez uma outra transferência. Ele pegou as nossas culpas e colocou na conta dele. E pegou toda a justiça que ele praticou no mundo e colocou na nossa conta. Então agora a gente não está somente com a dívida paga. A gente ainda tem um bônus a qual Cristo acrescentou na nossa conta, que seria a sua justiça. Jesus foi o único homem que conseguiu cumprir toda a lei de Deus, que conseguiu andar neste mundo sem pecar contra Deus. Então ele pegou toda essa justiça e depositou na nossa conta, e isso a teologia chama de justificação. Então hoje Deus olha para nós e não vê a gente homens pecadores, homens que estão com uma dívida com Ele, mas Ele enxerga a gente como homens justos, ou seja, que praticou a justiça, mas não a nossa justiça, a justiça que Jesus depositou na nossa conta. Isso está em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 4. Gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura. Romanos. Vamos fazer aqui a leitura. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 4. Vamos lá, rapidamente. Romanos. Versículo de número 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, ou seja, Jesus transferiu a sua justiça para nós. Então, Jesus, ele acaba sendo a única forma de a gente conseguir ser salvo, ou seja, pagar a dívida, que não vai ser a gente vai pagar, mas Jesus, e permanecer vivos, ou seja, ser salvos da condenação eterna. Por isso que Jesus falou em João 14:6, eu sou o único caminho, ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ou seja, é o único caminho estabelecido por Deus, né? Então, acho que ficou claro, não adianta você ter obras, não adianta você ser bonito, ter uma conta bancária, visitar os orfanatos, enfim. A única forma de você conseguir ir ao Pai é através de Jesus, através desse representante que Deus estabeleceu para que a dívida seja paga. Caso contrário, você vai continuar sendo devedor e você será réu no juízo de Deus e será condenado eternamente. Então, olha a importância de aceitar a Jesus. E, como eu falei,
isso é graça. Ou seja, a salvação não é por mérito, mas pela graça de Deus. Ninguém vai ser salvo porque teve uma vida de justiça aqui nessa terra e foi contemplado com a salvação. Não. A salvação é pela graça. Então foi baseado em todo esse pressuposto que a gente construiu aqui, que Paulo vai fazer a seguinte afirmação. Entretanto, a gente vai entender bem o que significa graça para a gente não confundir graça com libertinagem, tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Então vamos lá. Capítulo de número 2, versículo de número 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, a gente é salvo pela graça. Só que muitos confundem esse conceito com libertinagem. Já que eu sou salvo pela graça, não depende do que eu pratico, então eu posso ter uma vida de qualquer maneira, porque eu vou ser salvo pela graça. Então eu posso me embriagar, posso ter uma vida promíscua, posso ter uma vida errada diante de Deus, e eu vou ser salvo porque a salvação é pela graça. Negativo. E a gente vai entender, porque muitos pregadores não entendem, porque eles não fazem a leitura do texto completa. Para entender a Bíblia é necessário texto e contexto, né? Então vamos ler o contexto. Paulo está dizendo aqui nessa passagem que a gente é salvo pela graça, como a gente acabou de explicar aqui. Agora observem o versículo de número 10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? A gente é salvo pela graça para. A palavra para aí significa propósito. Então, para que a gente é salvo? Para as boas obras, ou seja, para praticar as boas obras. Então você não é salvo porque você praticou as boas obras, mas você pratica as boas obras porque você foi salvo. Vou repetir. Você não é salvo porque você pratica as boas obras, mas você pratica as boas obras porque você é salvo. Então, é esse o entendimento saudável que a gente tem que ter. Está claro aqui no texto. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para, ou seja, propósito, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, ou seja, a finalidade da salvação é para que as pessoas que estão sendo resgatadas agora do pecado pratiquem as boas obras. Não vão praticar para serem salvos. A salvação eles ganham de presente. Eles vão praticar porque foram salvos. É isso que Paulo está ensinando aqui. Essa é a compreensão saudável da palavra de Deus. Tá certo? Eu vou demonstrar outros textos aqui rapidamente para comprovar esse raciocínio biblicamente. Então, se você não pratica as boas obras, simplesmente você não é salvo. Você não vai praticar para ser salvo. Você vai praticar porque foi salvo. Então, se você não pratica, você nem salvo é. E como é que a gente comprova isso? Tiago ele vai falar sobre esse mesmo raciocínio. Então, vamos ver aqui a epístola do apóstolo Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 17.
Vamos fazer aqui a leitura rapidamente. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago, simplesmente nesse versículo e no restante lá do conteúdo, ele está dizendo o que a gente acabou de afirmar, né? As obras, elas testificam a salvação do crente, né? E para demonstrar isso de forma bíblica, qual é o convite para a salvação? Qual é o convite para aqueles que vão ser salvos? O arrependimento. João Batista convida e Jesus convida. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A palavra arrependimento significa metanoia. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança de comportamento. Então, ou seja, a pessoa que está sendo alcançada pela salvação, ela está sendo alcançada não para continuar nas velhas práticas errôneas, mas para agora ter práticas de acordo à palavra de Deus. Não para ser salva, mas porque ela foi salva. E o novo nascimento. Jesus Cristo deixou claro para Nicodemos. Se a pessoa não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Então o velho homem, com as velhas práticas, tem que morrer para dar lugar ao novo homem com as novas práticas de acordo com a palavra de Deus. E eu gostaria de citar aqui os dois últimos textos para a gente encerrar o nosso estudo. Então vamos lá? Segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. 5, capítulo de número 17. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo, o verso de número 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou seja, o velho homem tem que agora ser inexistente. O velho homem com as suas práticas agora tem que permanecer o novo homem com as novas práticas. E Gálatas agora, vamos fazer a leitura de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 15. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Então, ou seja, a graça de Cristo não autoriza a libertinagem. A libertinagem é uma evidência de que a pessoa ainda não foi alcançada pela salvação de Deus. Ainda continua com a dívida, ainda continua réu do juízo de Deus, tá certo? Então, que Deus abençoe a cada um. Comentem aí nos comentários, compartilhe esse vídeo e a gente vai iniciar uma série de lives que serão realizadas pelo Facebook e eu farei de forma simultânea aqui com vocês do YouTube. Então, compartilhem esse trabalho, que Deus abençoe cada um de vocês.